Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Seguro Loja Cor, o nosso bate-papo mensal sobre o mercado de seguros, que vai ao ar toda a última quinta-feira do mês no nosso canal do YouTube. Eu sou a Priscila Langovski e estou muito feliz em ter você novamente com a gente. Hoje temos um tema super especial para você, corretor de seguros, que deseja expandir os seus horizontes e, é claro, aumentar sua rentabilidade, os consórcios. Como começar a vender? Como integrar essa ferramenta poderosa no mix de produtos e aproveitar o atual cenário econômico? Para nos guiar nessa super jornada, eu tenho a honra de receber aqui um super especialista no assunto, que inclusive é o nosso sócio fundador da Loja Cor e diretor-geral da Loja Cor Consórcios, André Duarte. Seja muito bem-vindo ao Papo Seguro. Olá, Priscila, muito obrigado. Olá, corretores que estão nos assistindo. Para mim aqui não é só uma alegria, mas é uma honra poder dividir esse tempo aqui no Papo Seguro com vocês para falar de consórcio, que é esse produto maravilhoso e que está vivendo um momento único no mercado. André, para a gente começar, muitos corretores ainda associados a produtos tradicionais do seguro podem nos perguntar: por que consórcios agora? O que torna o cenário atual tão atraente para a venda do consórcio? Excelente pergunta, Priscila, porque todo mundo acaba linkando a venda de consórcios à taxa Selic, a famosa taxa de juros, né, que orienta todos os juros do mercado de cartão de crédito, de financiamentos e etc. O que a gente olha para o cenário econômico brasileiro quando a gente busca alguns anos atrás? Então, se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente teve vários governos, a gente teve várias crises, nós tivemos taxa Selic alta, taxa Selic baixa, taxa Selic média, e em todos os momentos o consórcio veio crescendo. O consórcio representava antes 2% do PIB há 10 anos, hoje representa 6,1% do PIB. É do tamanho do mercado segurador. Então, quando o corretor olha, poxa, eu tenho um mercado do meu lado que está à minha disposição, que é o mercado de consórcios, que é do mesmo tamanho do mercado de seguros que eu, corretor, já domino, então ele tem uma grande oportunidade. Quando ele olha para esse cenário econômico, taxa Selic alta ajuda o consórcio, porque uma fatia das pessoas está olhando para esse custo, para esse custo do capital, para esse custo do dinheiro, e o consórcio se torna atrativo. Mas lembra o que eu falei? Há alguns anos, até um pouquinho antes da pandemia, que inclusive a pandemia, o consórcio passou bem na pandemia. Essa taxa de juros estava baixa e o consórcio continuava crescendo. E hoje a gente conta com praticamente 12 milhões de participantes ativos no mercado de consórcios. É um mercado que está aquecido, é um mercado que está fortalecido perante todas essas intempéries que a gente comentou, e ele continuará aquecido, porque o público em geral acordou para o que o consórcio pode fazer por eles. Então tem muito cliente que ainda não sabe os benefícios que o consórcio proporciona. André, realmente são dados impressionantes. E falando diretamente para o corretor de seguros, quais os benefícios tangíveis que ele tem de incorporar os consórcios no seu mix de produtos e como isso ajuda na blindagem de carteira? Perfeito, Pri. O corretor, ele vai ter agora um novo papel, uma atualização no seu profissionalismo, ou seja, o corretor ele vai ter mais esse produto, então ele vai precisar se especializar nesse produto, ele vai precisar entender esse produto e começar a ofertar, porque os dados eles impressionam mesmo. E quando a gente olha esses dados, a gente começa a perceber o quanto a gente tem de oportunidade, tanto a estrutura da Loja Cor quanto a própria corretora. Então, quando o corretor olha para a sua carteira e vê essa possibilidade, ele começa a se preparar e ele começa a entender que isso vai fazer parte da blindagem da sua carteira. Ou seja, ele vai ter um produto que ele passa a oferecer para o seu cliente vai fechar com ele e não com outros, porque o cliente dele, se não está fazendo com ele, com certeza está fazendo com outros. E dessa forma, o corretor ele dá mais um passo para se tornar o consultor de seguros e também o consultor financeiro, porque esse é um produto financeiro que vai ajudar nessa blindagem de carteira,
vai ajudar a ampliar o seu portfólio de produtos e vai fidelizar os seus clientes. E o corretor, além de blindar a sua carteira, fidelizar o seu cliente, ele ainda vai contar com essa fonte de renda extra, porque o consórcio ele tem um comissionamento muito agressivo. É um comissionamento que vai ajudar a impulsionar as vendas também de seguros da corretora. E o corretor da LojaCor, que é ativo na vertical de consórcios, ele conta com um benefício exclusivo para ele, que é 40% de desconto na taxa de administração para ele adquirir o consórcio para ele mesmo. Nada melhor do que o próprio corretor consumir o produto que irá oferecer. A partir do momento que o corretor consegue consumir o produto e entender os benefícios desse produto, ele passa a oferecer com muito mais segurança. E segurança é o que o corretor tem na LojaCor Consórcios, porque ele conta com um time dedicado e exclusivo para ajudá-lo nas demandas do dia a dia. E tem mais, o produto consórcio, ele é muito similar ao produto seguro. Essa similaridade faz com que o corretor consiga associar a proteção que o seguro já proporciona, fazendo com que o seu cliente seja atendido nessa demanda financeira, mas ele olhando esse produto com similaridade, ou seja, imagine um corretor que só vende automóvel e ele vai começar agora a oferecer o produto vida. Ele vai ter que entender que o vida é diferente do automóvel. Agora eu tenho beneficiários, eu tenho uma ficha de saúde, eu tenho uma idade, ele muda o padrão. Então, quando o corretor começa a oferecer consórcios, ele vai entender esse dinamismo, assim como ele entendeu quando ele começou a oferecer vida, assim como ele entendeu quando ele começou a oferecer residência e etc. Então, a similaridade do produto, para o corretor que é especialista em seguro, facilita o dia a dia dele nessa escolha e vai complementar com a blindagem de carteira que a gente falou lá no começo. André, quantos benefícios que o consórcio proporciona? E para o corretor que está nos assistindo e pensando, ok, você me convenceu, como que ele inicia aí nessa jornada? Legal, Pri. Essa pergunta a gente recebe periodicamente na LojaCor Consórcios, que é o corretor que toma a decisão de entrar para o mundo do consórcio e começa a oferecer consórcio para os seus clientes. E ele fala assim, poxa vida, até eu começar a oferecer consórcio, qual é o tamanho desse ponto? O que eu preciso fazer? Por onde que eu começo? A gente já ouviu até corretores perdendo alguns treinamentos, corretores da LojaCor perdendo alguns treinamentos de consórcio e falando assim, puxa, eu perdi o bonde, perdi o ônibus, e nós somos um metrô. Então a gente sempre fica voltando, se o corretor perdeu esse metrô, ele pega o próximo e a gente vai trazendo o corretor que já está na LojaCor e que tem o acesso à LojaCor Consórcios, a gente vai sempre capacitando esse corretor, que é um dos primeiros passos, Então, voltando para os passos, quais são os passos que o corretor precisa dar? Primeiro passo, tomar a decisão, eu quero. Aí ele procura a sua unidade, Ele procura a sua unidade e fala assim, olha, eu quero me cadastrar no consórcio. Sobe os documentos para a BR, que é a nossa vertical, a gente faz o cadastro da corretora, a gente marca uma reunião, nós temos na LojaCor Consórcios, nós temos gerentes exclusivos que atendem as regiões, então identifica quem é o gerente que atende a sua unidade, esse gerente vai marcar uma reunião contigo, vai fazer todo o treinamento, toda a capacitação, e inclusive nas primeiras vendas ele pode dar todo o suporte, a primeira venda ele pode fazer junto com você. Se você não tem tempo, você pode fazer parcerias estratégicas, que são os negócios compartilhados dentro da LojaCor, que funcionam muito bem. Então esses corretores procuram a sua unidade e falam, olha, eu quero consórcio, mas eu não tenho tempo. Quem é o corretor da minha área aqui que consegue me ajudar? E a gente faz essa parceria de negócios compartilhados. Então assim, o corretor dando esses passos, ele vai conseguir ir aumentando o seu conhecimento, a sua capacitação, sempre com uma equipe de apoio dedicada e exclusiva para ajudá-lo no seu dia a dia. André, muito bacana, não falta aí apoio e suporte para que o nosso corretor comece a vender consórcios. E o que mais? Então, Pri, esse é outro ponto que é importante ressaltar para o corretor de seguros. O corretor que já está na LojaCor e que já tomou essa decisão, e ele já fez o treinamento, ele já está capacitado, ele precisa agora fazer com que o seu segurado saiba que ele tem consórcio. Então isso é importantíssimo, é o corretor começar a mostrar para o segurado dele que ele tem de fato consórcio no seu portfólio. E o corretor, às vezes, ele fica inseguro porque o corretor se cobra para entender o consórcio como ele entende o seguro.
E quantos anos você já tem de seguros? Qual é o tamanho da sua jornada em seguros? E para consórcio a jornada está começando agora, então não se cobre tanto. Aproveite toda a estrutura, todo o apoio, todo o suporte que o nosso time de consórcios te proporciona para você começar esse passo, essa caminhada com esse primeiro passo. Então, se posicione, comece a falar para o teu segurado que você tem esse produto e você vai ver a adesão vir já de forma muito rápida. André, e nos dê exemplos de quais os produtos que os corretores de seguros podem encaixar aí na sua venda. Legal, Pri. O corretor de seguros ele tem muitas possibilidades. Então, quando o corretor ele vê muitas opções, ele acaba perdendo um pouco do foco. Então, ele precisa começar a fazer esse mapeamento, entender as oportunidades, porque a gente tem inúmeros produtos. Então aqui eu vou dar alguns exemplos aí, como você pediu. Primeiro, o automóvel. O corretor ele tem o automóvel do seu cliente que está sendo comprado. E como que esse cliente compra esse veículo? Como que ele compra o carro? Ele vai pagar à vista ou ele vai financiar, né? Não estamos nem falando de consórcio ainda, que ainda tem consórcio de outras marcas que estão sendo... podem ver aí nas suas carteiras, aí com certeza tem alienado fiduciariamente é o consórcio X. Já é corretor aí perdendo cliente para outro, para banco, para outras administradoras de consórcio, que não é ele que está atendendo. Então ele pega, por exemplo, esse veículo e ele vai falar assim, poxa, se você comprou o teu carro agora, então você vai trocar daqui a quanto tempo? 3 anos. Então ele olha, daqui a 3 anos teu veículo vale 100 mil, você quer um veículo de 200 mil, então vamos fazer uma carta de crédito que tenha mais ou menos 3 anos e a gente pega esses 3 anos aqui mais 100 mil para que você tenha a venda desse carro, que vai ser um valor X na frente, não vai ser 100 mil, né? Vai ter uma desvalorização e mais a diferença. Então, o que acontece? O consórcio ele vai trabalhar dentro desse planejamento. Então, ou seja, ao invés dele se descapitalizar ou pagar muitos juros no financiamento, ele vai pagando a sua parcela do consórcio, que é infinitamente mais barata do que um financiamento, e ele vai planejando essa troca. E se ele for contemplado por sorteio antes, ele pode já até adiantar a troca ou ficar com essa carta contemplada, aguardando a oportunidade que ele queira trocar o seu carro. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente usa é ampliação de patrimônio. Tem aquele cliente que quer investir o seu dinheiro em patrimônio. Ele quer ter imóveis alugados. Se ele for contemplado antes, ou por sorteio ou por lance, ele põe esse imóvel para alugar e ele vai ter a renda do imóvel ajudando a pagar, a renda do aluguel, né? Ajudando a pagar a própria carta de consórcio, né? Então ele já começa a fazer essas contas. Terceiro produto, eu sou um exemplo disso, que é a previdência privada. A minha filha, eu faço a previdência dela desde quando ela era pequenininha. Hoje ela está com 14 anos. Se eu tivesse feito consórcio, certamente, 14 anos, ela já teria sido contemplada, ela teria sido a última contemplada, legal, e eu já estaria hoje com um imóvel rendendo e ajudando a pagar a escola dela. E a gente sabe que quando a gente coloca um boleto, quando a gente coloca uma necessidade, quando a gente coloca ali uma decisão financeira para a gente pagar, a gente consegue pagar. É claro que a gente não vai dar passos maior que a perna, né? Cada um tem a sua realidade, né? E agora, nasceu o meu filho mais novo, o que eu fiz? Consórcio de imóveis para ele. Então, ele está com 4 anos agora, se daqui a 10 anos ele for contemplado, o que eu faço? Já tenho o imóvel dele que vai me ajudar a pagar a escola dele. Então, se as pessoas começarem a ver as possibilidades, né? E esse é um teste muito bacana. Dentro dessas possibilidades, comece a conversar. Eu gosto muito de conversar com prestadores de serviços, porque o consórcio ele serve para muitas pessoas. Não é só para aquela pessoa que não tem dinheiro, é para a pessoa que quer continuar com a sua liquidez, é para a pessoa que está se planejando. Então o corretor começa a elencar, a criar o seu produto de prateleira para começar a oferecer para o seu segurado. E aí o sucesso vem numa consequência desse trabalho que será muito bem feito pelos corretores aí da Lojacor. André, maravilha essas informações, e essa é uma ótima oportunidade aqui para a transição para a próxima pergunta, né? Como o corretor ele pode identificar o cliente para consórcio dentro da sua própria carteira de clientes? Legal, Pri. Essa é uma pergunta muito bacana, porque o corretor ele já tem um verdadeiro tesouro na sua mão, que é a sua carteira de seguros. E o seu segurado, o seu cliente, ele já tem o que mais importa, que é a confiança. Então, se o cliente já confia em você, você já deu o primeiro passo.
O segundo passo é você se posicionar. Então, para ele saber que você tem produto de consórcio. E aí, a gente pode fazer uma continha com uma informação que a gente deu lá no começo. Nós temos aí, vamos arredondar os números, tá? 12 milhões de participantes ativos, números redondos. 12 milhões de participantes ativos no consórcio. Qual que é a população economicamente ativa hoje do Brasil? A gente pegar dados aí vai dar 90, 100, 110, a gente não tem dados atualizados, mas o Google aí nos mostra que é em torno de 100, 110 milhões de pessoas. Então, fazendo contas altas, pelo menos aí 10% vai dar 11, né? Mas 10%, então se ele olhar para a carteira dele, se eu tenho 10% da população economicamente ativa está ativa no consórcio, de um modo geral, então se eu olhar para a minha realidade, eu olho para a minha carteira e falo assim, então 10% dessa minha carteira consome consórcio? Sim, consome consórcio ou já consumiu. Mas tem uma conta ainda maior, que pode chegar a 30%, porque existe o cliente que tem essa confiança e o cliente que não conhece o produto de consórcio ainda, como foram os exemplos que eu dei. Quando você começa a falar dessas possibilidades, eu mesmo era uma demanda reprimida, porque eu não sabia dessa questão da Previdência. E a Previdência acaba sendo um produto secundário quando ele sabe dessa questão do consórcio como Previdência, né? Porque além de ajudar, ainda vai construindo um patrimônio que depois alugado pode ajudar até a pagar a escola do filho, como a gente falou, né? Então, quando ele olha para essa demanda reprimida, que era o meu caso, eu pagava os meus carros todos à vista e eu me descapitalizava. Por que eu vou me descapitalizar se eu posso ficar com o dinheiro, eu posso ficar com o meu dinheiro rendendo, aplicado, eu fico com liquidez e eu não vou dar o meu dinheiro para outro, eu vou usar o dinheiro alheio, que é o dinheiro do consórcio. Então, para isso, claro, tem uma taxa, só que essa taxa é infinitamente melhor do que o financiamento e é mais inteligente do que eu me descapitalizar. Então, quando as pessoas começam a entender, esse número pode chegar a 30%. Então, o corretor começa a olhar para a sua carteira, começa a encaixar, lembra dos produtos de prateleira? Então, ele vai começar a encaixar e falar assim, poxa, esse cliente meu aqui acabou de ter um filho, Previdência. Pô, esse cliente aqui acabou de trocar de carro e pagou à vista, eu vi na nota fiscal. Sem reserva, pago à vista. Já começa a acertar a troca dele. Então ele começa a entender os produtos e ele começa a encaixar. Então o principal, ele fala assim, poxa, eu gostei desse produto, então eu começo a oferecer esse produto. Se ele começar a oferecer todos, ele não vai ter foco. Então ele começa a oferecer um e ele vai dando passos para essa blindagem de carteira que falamos no começo e para que ele consiga, de fato, explorar esse tesouro que é a carteira de seguros dos corretores. Muito legal, André. Com todos esses benefícios, com comissão super atrativa, o que mais o corretor pode ter? Então, Pri, a gente falou das comissões, né? E tem muito mais. O corretor conta com verba de publicidade também, que ele tem um percentual além da sua comissão, para investir em publicidade. Tem as regrinhas ali, mas ele tem um leque imenso de possibilidades também de investir com o dinheiro que ele mesmo vai gerar das suas comissões. Ele, a partir de um certo tamanho em vendas, ele começa a gerar inclusive verba de fachada. Nós já tivemos corretores aqui da LojaCor que já utilizaram verba de fachada, ou seja, alterou toda a fachada da sua corretora com a verba exclusiva para esse fim. Além disso, ele ainda tem campanhas com premiações e viagens. Então o corretor ele tem muitos benefícios, não fica só ali na comissão atrativa, sensacional, comissão agressiva sim, mas tem muito mais coisas que vêm como consequência de um produto bem vendido. E além do mais, Pri, os corretores, no geral, não só o corretor da LojaCor, mas os corretores em geral, eles têm uma preocupação com o seu cliente e isso coloca ele acima do vendedor de consórcio padrão. Não que o vendedor de consórcio padrão, de modo geral, seja ruim, mas nós temos muitos vendedores que vivem somente de vendas de consórcio, que muitas vezes acabam fazendo vendas para gerar comissão. E o corretor, como ele tem esse relacionamento em seguros, na proteção do seu cliente, ele está preocupado com o seu cliente ter o produto adequado, o melhor produto. E se o cliente tem o melhor produto, isso reflete no nosso NPS, que é de 84,7. É uma zona de excelência com sobra. Perfeito, André. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas isso foi um compartilhamento não só de conhecimento, mas foi uma aula de consórcios. Eu que agradeço, Pri, agradeço também a você que está nos assistindo.
E quero deixar aqui um recado: o consórcio é uma realidade. O consórcio já está acontecendo ao nosso lado. Então você que ainda não se posicionou, não deixe para amanhã. Quanto antes você começar, antes você vai pegar essa escada subindo. E o consórcio ele está num momento incrível. Nós temos todos esses produtos, todas essas atratividades aí financeiras, e conte conosco nessa jornada incrível que estamos trilhando. Venha trilhá-la conosco você também. A chave das suas conquistas está aqui. Obrigada mais uma vez, André. Espero que você que nos acompanhou até agora, que nos assistiu nesse episódio, tenha sido um assunto super inspirador e esclarecedor. Lembre-se que a Loja Cor está ao lado do nosso corretor, sempre oferecendo ferramentas e benefícios em prol do seu sucesso e do crescimento da sua corretora. Quer saber mais sobre consórcios? Então acesse o portal Corretora do Futuro e os demais canais oficiais da Loja Cor. Até a próxima!